Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus já tinha prevenido os seus discípulos. Tinha-lhes anunciado que iria sofrer e morrer. Estava perto da Páscoa, a festa da libertação do povo de Deus do cativeiro no Egito. E Jesus está com os seus discípulos em Jerusalém. Todo o contexto é carregado de uma simbologia forte. Tal como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, também Cristo nos libertaria da escravidão do pecado e do poder da morte. É nesse momento que nos dá a maior prova do seu amor por nós. Vamos acompanhar estes últimos momentos da vida de Jesus, tal como nos são narrados no Evangelho de São João. Nós vos adoramos e bendizemos, é Jesus, que pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. Do Evangelho de São João. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou a toalha e atou-a à cintura. Depois, deitou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que a atara à cintura. Depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Uma vez que sabeis isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Sereis felizes se o puserdes em prática. O gesto de Jesus é uma síntese de toda a sua vida. Sendo verdadeiro Deus, faz-se verdadeiro homem para servir a humanidade e a levar para Deus. A sua vida foi feita de entrega e de amor, e convida os discípulos a ter a mesma atitude, a não se deixarem vencer pelo egoísmo ou pela vaidade, pela desconfiança ou pelo desamor. A verdadeira felicidade está no serviço. Senhor Jesus, o teu exemplo ilumina-nos. Contigo aprendemos a servir. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Segunda estação. Jesus dá o mandamento do amor. Do Evangelho de São João. Disse Jesus aos discípulos: Assim como o Pai me tem amor, assim eu vos amo a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu, que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, também permaneço no seu amor. Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Chamai-vos amigos. É isto o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus trata-nos como amigos. Amigos a quem vai dar a maior prova da sua amizade. E porque quer o nosso bem, deixa-nos um mandamento para podermos encontrar a verdadeira vida. Senhor Jesus, ensina-nos a amar como tu nos amas.
Eu creio em ti, Senhor Jesus. Terceira estação. Jesus reza ao Pai pelos discípulos. Do Evangelho de São João. Depois, Jesus, levantando os olhos ao céu, exclamou: Pai, chegou a hora. Manifesta a glória do teu Filho, de modo que o Filho manifeste a tua glória. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles totalmente me entrego, para que também eles fiquem a ser teus inteiramente, por meio da verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós, e o mundo crê que tu me enviaste. Que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós. Acreditar em Jesus é deixar-se guiar por Ele, viver numa atitude de serviço, acolher e pôr em prática o mandamento do amor. Quando o fazemos, podemos experimentar um pouco do céu. Somos um em Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acreditar em Jesus é deixar-se guiar por Ele, viver numa atitude de serviço, acolher e pôr em prática o mandamento do amor. Quando o fazemos, podemos experimentar um pouco do céu. Somos um em Deus. Senhor Jesus, a tua oração continua a interceder por nós. Queremos viver como teus amigos e construir um mundo sem guerras nem divisões. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Quarta estação. Jesus é preso. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa santa cruz redimiste o mundo. Evangelho de São João. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da Torre do Cédron, onde havia um horto, e ali entrou com os seus discípulos. Judas, aquele que o entregar, conhecia bem o sítio, porque Jesus se reunia ali frequentemente com os discípulos. Judas, então, guiando o destacamento romano e os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes e dos fariseus, munidos de lanternas, archotes e armas, entrou lá. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Disse-lhes ele: Sou eu. E Judas, aquele que o entregar, também estava junto deles. Logo que Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra, e perguntou-lhes segunda vez: Quem buscais? Disseram-lhe: Jesus, o Nazareno. Jesus replicou-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, então dizei a estes ir embora. Assim se cumpria o que dizia antes: do que me deste,
Não perdi nenhum. Nessa altura, Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e a arremeteu contra um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mal Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice de madrugada que o Pai me ofereceu. Prendam o impostor antes que ele também fuja! A gente estava no Jardim das Oliveiras. Um bando de guardas apareceu por mim. Prenderam o mestre. Judas traiu Jesus. Jesus Leitor, sou eu, se é a mim que buscais, então deixai estes ir embora. Leitor, Jesus não foge quando chega o momento de provar a sua amizade até ao fim e entrega-se para salvar os seus amigos, para que tenhamos a vida. Ele está disposto a tudo suportar por amor. Leitor, Senhor Jesus, obrigado por estar disposto a ser prisioneiro, para que nós sejamos libertados do pecado e da morte. Todos, eu creio em ti, Senhor Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, é Jesus. Pela vossa Santa Cruz, redimiste o mundo. Do Evangelho de São João. Então o destacamento, o comandante e os guardas das autoridades judaicas prenderam Jesus e maniataram-o. E levaram-no primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Caifás era quem tinha dado aos judeus este conselho: convém que morra um só homem pelo povo. Prenderam Jesus e maniataram-no. Jesus tinha-se tornado incômodo, uma provocação ao judaísmo tradicional. Perdoou pecados, o que apenas Deus podia fazer. Relativizou o preconceito do sábado e expôs-se à suspeita de blasfemia, quando se deu a conhecer como o Filho de Deus. Diante da provocação, é ordenada a sua prisão e prepara-se a sua condenação. Senhor Jesus, que a tua palavra continue a provocar a vontade de te conhecermos cada vez mais e de te acolhermos como o nosso Salvador. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Sexta estação. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Nós adoramos e bendizemos ao Jesus, que pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Do Evangelho de São João. Entretanto, Simão Pedro e o discípulo foram seguindo de Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e pôde entrar no seu palácio ao mesmo tempo que Jesus, mas Pedro ficou à porta de fora. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Disse-lhe a porteira: tu não és um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Lá dentro estavam os cheiros e os guardas de pé, aquecendo-se à volta de um braseiro que tinham acendido, porque fazia frio. Pedro ficou no meio deles, aquecendo-se também.
Pedro respondeu: não sou. O momento difícil para Pedro. Em vez de afirmar a sua amizade por Jesus, diz não ser seu discípulo. Mesmo sabendo da fragilidade dos seus amigos, Jesus não volta atrás. Ele está disposto a provar a sua amizade até ao fim e perdoar. Senhor Jesus, ajuda-nos a ser fiéis na amizade que nos une a Ti e aumenta a nossa fé. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, é Jesus. Que pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. Do Evangelho de São João. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que eu lhes disse. Eles bem sabem o que eu lhes falei. Quando Jesus disse isto, um dos guardas ali presente deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou: Se falei mal, mostra onde está o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou-o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Depois de ter sido preso, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote. Jesus tinha posto os seus contemporâneos numa situação que exigia uma opção. Ou o escolhiam como um Messias, o Filho de Deus, com todas as implicações que daí surgiam, ou então teria de ser considerado um blasfemo, que andava a enganar o povo, um fora da lei que devia ser julgado e condenado. Escolheram pela segunda hipótese. Senhor Jesus, nós acreditamos e professamos que és o Messias, o Filho unigênito de Deus, que se fez homem para nos salvar. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Oitava estação. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Do Evangelho de São João. Entretanto, Simão Pedro estava de pé a aquecer-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe: Não te vi em um horto com ele? Pedro negou Jesus de novo, e nesse instante cantou um galo. Não sou. Pedro negou Jesus de novo. Mais uma vez e de novo, uma amizade negada. É desta incapacidade de amar, de ser fiel, que Jesus nos salva. Se o pecado faz parte da história da humanidade, Jesus, pela sua fidelidade à vontade de Deus e fidelidade aos homens, a quem vem salvar, começa um tempo novo. Perante a infidelidade, Jesus permanece fiel, na negação de Pedro como nas nossas negações. Jesus continua a provar a sua amizade até ao fim. Senhor Jesus, faz-nos fiéis à tua amizade para conosco e aumenta a nossa fé. Eu creio em Ti, Senhor Jesus.
Nona estação. Jesus diante de Pilatos. O meu reino não é de cá. Todo aquele que vive da verdade escuta a minha voz. Na decisão de se livrarem de Jesus, os sumos sacerdotes envolvem Pôncio Pilatos, o governador romano que tinha o poder para o mandar crucificar. É diante de Pilatos que Jesus volta a afirmar a sua identidade. Ele é o Filho de Deus, o Rei que vem trazer ao mundo um reino novo, o reino da verdade e da vida, o reino do sim total a Deus. Foi esse reino que ele anunciou pela sua palavra e mostrou já presente pelos inúmeros sinais realizados. Do Evangelho de São João. De Caifás levaram Jesus à sede do governador romano. Pilatos veio ter com eles cá fora e perguntou-lhes: que acusações apresentais contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não te o entregaríamos. Retorquiu-lhes Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Não nos é permitido dar a morte a ninguém, disseram-lhe os judeus, em cumprimento do que Jesus tinha dito, quando explicou de que espécie de morte havia de morrer. Pilatos entrou de novo no edifício da sede, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu perguntas isso por ti mesmo ou porque outros te disseram de mim? Pilatos replicou: serei eu porventura judeu? A tua gente e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: a minha realeza não é deste mundo. Se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue às autoridades judaicas. Portanto, o meu reino não é de cá. Disse-lhe Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: é como dizes, eu sou rei. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que vive da verdade escuta a minha voz. Pilatos replicou-lhe: que é a verdade? Dito isto, foi ter de novo com os judeus e disse-lhes: não vejo nenhum crime, mas é costume eu libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo: esse não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Estação 10. Jesus é flagelado, coroado de espinhos e condenado. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa santa cruz redimiste o mundo. Evangelho de São João. Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando dele, diziam-lhe: salve, o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse-lhes: vou trazê-lo cá fora para saberdes que eu não vejo nele nenhuma causa de condenação. Então saiu Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Assim que viram Jesus, os sumos sacerdotes e os seus servidos gritaram: crucifique-o! Crucifique-o! Disse-lhes Pilatos: levei-o-vos e crucificai-o. Eu não descubro nele nenhum crime. Os judeus replicaram-lhe:
Nós temos uma lei e, segundo essa lei, deve morrer, porque disse ser filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, muito assustado ficou. Voltou a entrar no edifício da sede e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Pilatos disse-lhe então: não me dizes nada? Não sabes que tenho o poder de te libertar e o poder de te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: não tereis nenhum poder sobre mim, se não te fosse dado o alto. Por isso, quem te entregou a ti tem o maior pecado. A partir daí, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus chamavam: se libertas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e fê-lo sentar numa tribuna, no lugar chamado Lajedo, ou Gabata em hebraico. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: aqui está o vosso rei. E eles bradaram: fora, fora, crucifique-o. Disse-lhes Pilato: então, hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os sumos sacerdotes: não, temos outro rei senão César. Então entregou-o para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Leitor, eis o homem. Leitor, o Filho unigênito de Deus, verdadeiro Deus, assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. Jesus estava já numa dor incalculável depois de ter sofrido as chicoteadas da flagelação e de ter cravada na sua cabeça a coroa de espinhos. É neste estado de declaração que Pilatos o apresenta como o homem. E de facto, ele é o verdadeiro homem que assumiu toda a nossa dor, viveu todo o nosso sofrimento e passa por tudo isso para fazer conhecer a sua amizade por nós. Não há nada do que é nosso mesmo, o pior de todos os tormentos, que ele não tenha também assumido e vivido, está a nosso lado, sempre e em tudo. Leitor, Senhor Jesus, tu és o verdadeiro Deus que te fizestes verdadeiro homem para a nossa salvação. Que o teu sofrimento seja por nós acolhido como uma prova de amizade que tens por nós, todos. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Do Evangelho de São João, Jesus levanta a cruz às costas, saiu para o chamado lugar de caveira, que em hebraico se diz Golgato, onde o crucificaram e com ele os outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica toda tecida de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará.
Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o Gólgota, onde o crucificaram. Mulher, eis o teu filho. Depois do sofrimento que envolveu todo o processo, Jesus carrega a cruz até ao Monte Calvário, onde é crucificado. É aí que ele leva até ao fim do seu amor ao abandonar-se totalmente nas mãos do Pai, para que a humanidade encontrasse a vida. Já crucificado, quando tudo parecia aproximar-se do fim, encontra ainda forças para nos entregar a sua mãe, como a nossa mãe, a mulher do sim. A Deus está ali levado o seu sim, também ela, até ao fim. A cruz é uma nova árvore da vida. Outrora, Adão e Eva desconfiaram de Deus. Agora, Jesus dizia um sim, que vai restabelecer a amizade perdida pelo pecado, e nesse sim é acompanhado também pelo sim da sua mãe. Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, nós acreditamos que na cruz levas contigo todo o nosso pecado e restabeleces a amizade entre Deus e nós, que o pecado tinha destruído. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendicemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Evangelho de São João. Depois disso, Jesus, sabendo de tudo que se consumara para se cumprir totalmente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopado do vinagre, uma esponja fechada num ramo de cipoço, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Jesus morre na cruz para nos salvar da morte. Ele quis dar-nos a sua vida interna para desfrutarmos da sua alegria e quis sofrer a nossa morte.
a nossa aflição, o nosso abandono e a nossa morte, para em tudo estar em comunhão conosco, para nos amar até ao fim, para além da morte, desde Cristo morreu por nós, podemos trocar a nossa morte pela sua vida. Senhor Jesus, a tua vida entregue por nós na cruz é a prova máxima do teu amor. Na cruz, mostras-nos que és capaz de fazer para manter viva a amizade, que este dom do teu amor seja o nosso maior tesouro. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, é Jesus. Pela vossa Santa Cruz, remiste o mundo. Do Evangelho de São João, como era o dia da preparação da Páscoa, para evitar que no sábado ficassem os corpos na cruz, porque aquele sábado era um dia muito solene, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e também ao outro que tinham sido crucificados juntamente. Mas, ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados transpassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Aquele que viu estas coisas é que dá testemunha delas, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele bem sabe que diz a verdade, para vos credes também. Um dos soldados trespassou-lhes o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Ao contemplar Cristo morto na cruz, encontramos-nos com uma fonte de toda a vida, o maior de todos os tesouros, o amor que abre para nós totalmente o seu coração. É desse coração aberto que brotou a água do batismo, pela qual nascemos para a vida da fé, e o sangue da Eucaristia que nos alimenta e fortalece nessa mesma vida. Da cruz, Jesus propõe-nos que tomemos a cruz e o seguimos, que também o nosso coração se abra para que eu possa entrar e fazer da fé este encontro de coração a coração. Senhor Jesus, que o nosso coração se abra para ti, como o teu está aberto para nos acolher. E que a nossa fé seja um verdadeiro encontro de coração a coração. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Décima quarta estação. Jesus é sepultado. Esta é a última estação, a estação onde Jesus é depositado no sepulcro. Jesus é então colocado no sepulcro, um túmulo novo que ainda estava vazio. O silêncio do sepulcro é o espaço onde a esperança renasce. E esta estação da Via Sacra lembra que Deus está sempre presente, mesmo quando tudo parece perdido. Aliás, sobretudo quando tudo parece perdido. Do Evangelho de São João. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodeus, aquele que antes tinha ido ter com Jesus de noite, apareceu também trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com perfumes,
segundo os costumes dos judeus. No sítio em que ele tinha sido crucificado havia um horto e, no horto, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Havia no horto um túmulo novo. Foi ali que puseram Jesus. Jesus morreu na cruz, de onde foi retirado, já sem vida, e colocado no sepulcro. Acompanhamos todo este percurso que levou Jesus até ao silêncio que agora reina no sepulcro. Do Evangelho segundo João. No sítio em que ele tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Um profundo silêncio envolve o Calvário. No seu Evangelho, João atesta que o Calvário se encontra num jardim, onde existe um sepulcro ainda não usado. E é lá, precisamente, que os discípulos depõem o seu corpo. Aquele Jesus, que aos poucos reconheceram como Deus que se fez homem, está lá, cadáver. Na solidão desconhecida, sentem-se perdidos, não sabem o que fazer, nem como comportar-se. Sabemos que aquele corpo, 3 dias depois, ressuscitou. Assim, Jesus vive para sempre e nos acompanha. Ele pessoalmente, ao longo da nossa viagem terrena, entre alegrias e tribulações. Jesus, fazei que nos amemos mutuamente, para vos termos de novo no meio de nós, cada dia como vós mesmo prometestes. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Momento de reflexão. Após lermos estas leituras e termos falado um pouco da terceira estação, aqui está um momento de reflexão para pensarmos como é que os ensinamentos de Jesus e mesmo o que acontece na terceira estação se aplica nas nossas vidas. Para isto, temos estas 2 perguntas. Quantas vezes o peso das circunstâncias nos sobrecarrega e nos faz mesmo cair no nosso percurso? Quantas vezes sentimos que não somos capazes de voltar a erguer-nos e avançar com tudo aquilo que tanto nos pesa nos ombros? Pensem, reflitam e nunca se esqueçam da palavra de Jesus. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Jesus cai. As feridas, o peso da cruz, a estrada a subir em mau estado e os empurrões da multidão. Mas não foi só isto que o reduziu a este estado. Talvez seja o peso da tragédia que tem início na sua vida. Já não se consegue ver Deus em Jesus, homem que se mostra tão frágil que tropeça e cai. Jesus, a vossa queda faz-nos sofrer porque compreendemos que a causa somos nós. Ou talvez a nossa fragilidade, não só física, mas de todo o nosso ser. Quereríamos não cair jamais, mas depois basta pouco, um obstáculo, uma tentação ou um incidente, deixamos-nos levar e caímos. Prometéramos seguir Jesus, respeitar e cuidar das pessoas que Ele colocaram ao nosso lado, mas depois, nas situações concretas de cada dia, cedemos.
Quantas quedas nas nossas famílias, quantas separações, quantas traições, e depois os divórcios, os abortos, os abandonos. Jesus, ajudai-nos a compreender o que é o amor. Ensinai-nos a pedir perdão. A subida da estrada é breve, mas a sua fraqueza é extrema. Jesus está esgotado, não só fisicamente, mas também no espírito. Sente sobre si o ódio dos chefes, dos sacerdotes, da multidão. Parecem querer descarregar sobre ele a raiva reprimida pelas opressões passadas e presentes, como se procurassem uma desforra, fazendo valer o seu poder sobre Jesus. E caís, Jesus, pela terceira vez. Pareceis sucumbir. Mas eis que, com um esforço extremo, vos levantais e retomais o caminho terrível para o Gólgota. Certamente, muitos irmãos nossos em todo o mundo estão a sofrer provações tremendas porque vos seguem, Jesus. Queremos, com estes nossos irmãos no coração, oferecer a nossa vida, as nossas fraquezas, a nossa miséria, os nossos pequenos e grandes sofrimentos diários. Muitas vezes vivemos anestesiados pelo bem-estar, sem nos comprometermos com todas as forças para nos levantarmos e levantar a humanidade. Mas podemos erguer-nos, porque Jesus encontrou a força de se levantar e retomar o caminho. Deixamos-nos vencer pelo desânimo quando as situações parecem derrubar-nos, porque nos centramos na nossa impotência e não na fé e na confiança em Deus. Muitas vezes esquecemos-nos de que Deus age através de nós, sejam quais forem as circunstâncias. Logo, nada é impossível para quem se deixa guiar por Deus. Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os construtores de paz, felizes aqueles que sofrem por amor da justiça.